A gente abre essa edição do nosso Jornal Jovem Pan com a notícia que agitou o mundo político em Brasília. Após novo depoimento no Supremo Tribunal Federal, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, voltou a ser preso. Quem tem mais informações é o nosso repórter de Brasília, Bruno Pinheiro. Ô Bruno, boa noite. Qual o motivo dessa nova prisão? Bom trabalho. Justamente áudios que foram divulgados nas últimas horas, onde o ex-ajudante de ordens estava reclamando de oitivas e de ações do ministro Alexandre de Moraes. Antes, ótima noite a você, viu, Tiago? Excelente sexta-feira, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Esses áudios que foram divulgados através da revista Veja, de acordo com informações, são áudios da última semana. Nos áudios, o ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, relata que durante as suas oitivas na sede da Polícia Federal, ele foi encurralado e que os investigadores alegavam que a versão que ele estava contando não era verdadeira. Ele chega a citar no áudio que a narrativa já estava elaborada sobre os depoimentos, em relação às condenações, em relação aos acontecimentos. Ele chegou a contar no áudio também, que foi divulgado, que os investigadores chegaram a elogiar que o acordo de colaboração estava indo muito bem com o que ele estava revelando. Logo que esses áudios foram divulgados, o ministro Alexandre de Moraes achou que era necessário uma convocação, uma oitiva de Mauro Cid. Mas hoje não mais na Polícia Federal, e sim lá na sede do STF, com o juiz instrutor, juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. Durante essa oitiva, que durou um pouco mais de meia hora, lá foi dado a voz de prisão, foi decretado a prisão preventiva, novamente, de Mauro Cid. Quando ele recebeu a informação, eu confirmei logo da sequência com auxiliares e funcionários do STF, que houve até um problema de saúde, um desmaio de Mauro Cid. Ele foi atendido através de socorristas que estavam lá de serviço no STF. Logo na sequência, essas imagens que narram com muita clareza, Cid foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde realizou o exame no IML, Corpo de Delito, antes de seguir até onde ele está na noite de hoje, que é na sede lá na Polícia do Exército. Durante o dia, enquanto isso tudo ia acontecendo lá na sede da Polícia Federal, no IML, eu conversei com algumas fontes no Exército. O Exército já havia recebido também a informação e uma cela já estava sendo organizada, uma cela de cerca de 20 metros quadrados, onde Cid foi recebido já no início da noite de hoje e está exatamente neste momento. Ela fica no setor militar urbano, fica muito ao lado ali onde estava o acampamento do 8 de janeiro e onde é também a residência de Mauro Cid. Inclusive, houve uma nova busca e apreensão no endereço, na residência de Mauro Cid, hoje, nesta sexta-feira. A partir de agora, é aguardar o que de fato vai acontecer. Os advogados de Mauro Cid alegam que essa escuta foi de forma ilegal, de forma clandestina e que foi um tipo de uma lamentação do ex-ajudante de ordens. Assim que ele saiu da Superintendência da Polícia Federal, a nossa equipe acompanhou a saída. Ele estava sentado ao lado direito do carro do Exército, através de militares, estava na janela do carro, observando todo este movimento, mas nem mesmo ele, nem mesmo os advogados conversaram com jornalistas e agora aguardar qual será o próximo episódio de um caso que segue sendo investigado. O STF alega que o que levou o pedido de prisão foi justamente uma quebra de uma medida cautelar, mas não foi também identificado com qual investigado ele enviou esse áudio ou com quem foi este diálogo divulgado nas últimas horas e que gerou toda essa repercussão. Tiago. Esse vazamento ainda não está claro. O Bruno Pinheiro trouxe as últimas informações sobre essa prisão nessa sexta-feira. Até mais tarde, Bruno. Bom, claro, já vou chamar os nossos comentaristas para discutir esse assunto. O Cristiano Vilela está aqui nos nossos estúdios, Dora Kramer também todos os dias conosco. Começar pelo Vilela, pelo seu lado jurídico, Vilela. Essa prisão é correta? Se fala em obstrução da justiça, o que já é possível ler em relação a essa nova prisão de Mauro Cid? Bem-vindo. Tiago, uma boa noite a você, boa noite, Dora, e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan.
Ainda temos poucos elementos para cravar. Essa decisão ainda não foi tornada pública, os elementos que efetivamente motivaram essa decisão. Não me parece obstrução de justiça. Ao que tudo indica, me parece que ele poderia ter descumprido os termos do acordo de delação, que devia prever o sigilo entre as informações que foram trocadas, a forma como foi conduzido o acordo de delação, ou então que essa troca de mensagens possa ter acontecido com algum dos demais investigados, o que também poderia ferir aquilo que estaria no acordo. Mas, volto a colocar, enquanto não vêm os elementos a público, enquanto as informações não são ofertadas a público para todos, fica realmente difícil a gente ter clareza de qual motivo ensejou esse pedido de prisão. Dora, e para o mundo político, para o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, se a delação premiada for realmente cancelada ou suspensa, enfim, o que pode acontecer? Bem-vinda. Boa noite, Vilela, boa noite a todos. Está me parecendo essa história, aquela coisa, muito barulho para pouca substância e também alguns tiros no pé, porque se a ideia era bagunçar a investigação dos processos que envolvem o ex-presidente Bolsonaro e alguns militares, está dando tudo errado, né? Primeiro que o Mauro Cid já foi hoje ao Supremo e já disse que não foi coagido. Ele já falou isso hoje, nessa audiência que ele teve lá com o juiz auxiliar do ministro Alexandre Massado. Ele disse, confirmou os termos da delação e já disse que não foi coagido. Foi preso porque ele, segundo a alegação, rompeu medida cautelar. Por exemplo, usar o WhatsApp, que é rede social, independentemente de com quem ele estivesse falando. Bom, foi preso, então já não deu boa coisa. Outra, você acha que a Polícia Federal, Alexandre de Moraes, diante disso agora vão ficar com que espírito para conduzir mais essas investigações? É claro que não vai melhorar para ninguém. Essa invocação aos questionamentos da Lava Jato, isso não vai a lugar nenhum, porque Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, tem mais expertise, outro patamar no São Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, né? Então a coisa está num outro patamar. Eu acho que, na verdade, fica pior para os investigados daqui em diante. Deixa eu devolver para você, e essa história que o Bruno falou, que ele teria passado mal, foi socorrido por médicos que estavam naquela hora. Quantos políticos ou autoridades você já viu passar mal num momento como esse? Olha, já vi algumas, é normal, e eu vou te falar, eu até ouvi essa notícia e eu não me surpreendi, porque do jeito que vinha o Mauro Cid, quer dizer, ele fez essa delação premiada contra os então advogados dele na época e vinha resistindo, porque ele já estava absolutamente esgotado, e ele negociou também a não punição da família, tá? Nessa questão dele corroborar os termos da delação, porque ele não quer perder, porque não é só ele, é a mulher, tem filha na história, então a coisa não é tão simples assim. E ele deve ter ficado surpreendido, né? Eu acho que, sei lá, de repente um pico de pressão e tal, mas eu acho normal, porque não é fácil, né? Ele tinha passado, já não me lembro quanto tempo, foi muito tempo, preso, estava em casa e achando que estava tudo bem, vem um baque desse, realmente é algo difícil. E Vilela, ainda apelando para o seu lado jurídico, mas em conjectura, né? Porque a gente não tem muitos detalhes, a delação premiada, qual que é o termo correto? Pode ser suspensa, cancelada, anulada? O que pode acontecer a partir de agora? O acordo pode ser anulado se identificado uma quebra dos termos do acordo. E aí volta a estaca zero. Eventualmente, ele continuando na mesma situação que ele se encontrava antes, ou eventualmente ser pactuado um novo acordo, com novos termos, enfim, eventualmente até com outros elementos adicionais em relação ao acordo de delação que estava vigente até o presente momento. Bom, daqui a pouco no Jornal Jovem Pan a gente fala mais sobre a prisão. A Dora quer complementar. Diga, Dora. É porque eu esqueci de uma coisa, a polícia e o Supremo, eles têm muito mais do que já disse o Mauro Cid, cujas declarações foram corroboradas por um general Feiro Gomes, e pelo brigadeiro Batista Júnior. Quer dizer, eu acho que hoje eles não dependem do Mauro Cid.
Então daqui a pouco a gente atualiza esse assunto, a prisão de Mauro Cid, nesta sexta-feira.